O Brasil tem um problema muito grave, maior que na Europa nesse aspecto, que é a questão da vulnerabilidade, e, portanto, sabíamos de antemão que quando o Covid chegasse ao Brasil, os dados seriam exponenciais. Até porque nós temos a sensação, desde a Organização Mundial da Saúde, e aqui eu reporto muito como trabalho para a União Europeia, frescos sempre, que nos vão chegando da OMS, o Brasil deve estar apenas notificando 10% da sua realidade. Isso quer dizer que se hoje em dia temos no Brasil 22 mil ou 23 mil óbitos, a realidade deve ser multiplicada por 5 vezes e o Brasil deve estar neste momento com cerca de 75 a 100 mil óbitos. Essa é a realidade que deve ser do Brasil atualmente. Porque uma coisa são os dados do Brasil, que o Brasil dá a nível oficial, e outra coisa são o número de tumbas que se abrem todos os dias e ficam repletas, tanto no estado de São Paulo, quanto no Rio de Janeiro, quanto também no Maranhão ou Pará. Porquê é que Portugal foi um exemplo nesta questão? Bom, eu vou-vos explicar. Vocês sabem que Portugal é um país dos mais pobres da União Europeia, em termos de produto per capita, mas que nos últimos 5 anos fez uma verdadeira revolução, não só económica, como também social. Depois de 8 anos de um regime de direita em Portugal que tentou destruir um pouco o nosso Sistema Nacional de Saúde, que a gente chama cá vulgarmente por SNS, que é o vosso equivalente do SUS, a direita, quando tomou conta do poder em 2012, 11-12, tentou privatizar o Sistema Nacional de Saúde, tentou privatizar o ensino superior, tentou privatizar várias outras coisas, como transportes, bens de primeira necessidade, como luz, energia, etc. Felizmente que em 2017 Portugal teve uma mudança bastante interessante, fez uma mudança para a esquerda, e a partir de 2015 para 2016, então, assistimos a um novo modelo de sociedade, uma sociedade que é governada pelo Partido Socialista como o maior partido do país, juntamente com o Partido Comunista e com o Bloco de Esquerda, que para vocês terem mais ou menos uma ideia de como é que seria, é como se fosse PT, PS, PSDB e PSOL. Portanto, para terem mais ou menos uma ideia, é isso que nós hoje em dia temos em Portugal. É uma conjunção de 3 partidos que governam o país. Esta foi a primeira gestão. Nessa primeira gestão, a grande componente era ter saído da crise económica, que durou de 2008 até 2014. E quando entramos em 2016, Portugal realmente faz uma grande mudança política e a grande preocupação é acabar com o desemprego. Nós tínhamos uma taxa de desemprego que rondava os 18, 19% e chegamos em fevereiro deste ano com uma taxa de 4,5% de desemprego. Portanto, isto é, tínhamos quase que o pleno emprego quando chegou a Covid. Por outro lado, também, nós voltamos a ter um ensino público 100% gratuito, coisa que até então tinha sido acabado, e também, de alguma forma, liberalizou-se uma maior participação também do governo e da sociedade em geral para que o Sistema Nacional de Saúde se fortificasse. Isso não invalidou que continuasse a haver seguros, seguradoras, etc. Mas o que aconteceu, e foi muito interessante, foi que ampliamos mais o nosso Serviço Nacional de Saúde. Quando lá tivemos este cataclismo, que todos vocês estão a par, e agora o Brasil é, neste momento, o epicentro da grande questão, Portugal tomou uma posição que foi muito interessante para nós, médicos e epidemiologistas, e que me alegrou muito. Primeiro que tudo foi o lockdown. Nós fizemos um fechamento a partir do dia 12 de fevereiro e mantivemos-nos em confinamento social por 3 meses. Vocês dirão, mas em 3 meses, segundo o Paulo Guedes diz, seria a derrocada económica, vamos ficar todos na miséria, enfim, vai ser o fim do mundo. É claro que tivemos um sangramento económico, não vamos dizer que não, mas o nosso desemprego passou de 4 para 6,7 neste momento, e nós imaginamos, segundo as perspectivas da União Europeia, da OCDE e do próprio governo português, que não ultrapassaremos os 9,7, portanto não é assim tão grave. Nós somos 10 milhões e 200 mil habitantes, somos muito poucos, como vocês podem imaginar, um pouquinho, mais ou menos a população do Rio Grande do Sul, um pouquinho menos que a cidade de São Paulo. Nós tivemos apenas 1.200 mortes, 1.200 óbitos. E estes 1.200 óbitos, 60% a 70% foi em população maior de 80 anos de idade. Bom, e agora aqui coloca-se uma questão. Estas grandes mortes que aconteceram
foi praticamente no mês de fevereiro e no mês de março, a que é que se deve? Primeiro, não só uma população muito idosa, e como vocês sabem, quando se chega aos 80 anos de idade ou mais, é normal que se tenha comorbidades. A maioria da população idosa, ela sofre de problemas cardio, de problemas respiratórios. A grande maioria dos portugueses é diabético, é hipertenso, e portanto vocês imaginam que têm umas 3, 4, 5 comorbidades. Juntando-se a isto, nós não conhecíamos, e começou-se a usar em Portugal, no primeiro protocolo, a hidrocloroquina. Tá? Nunca se usou em Portugal a cloroquina. Usamos primeiramente a hidrocloroquina, e a maior parte da população que recebeu nos primeiros momentos a hidrocloroquina foi aquela que realmente veio a falecer. Tá? Porque vocês imaginam que a toxicidade da hidrocloroquina dada em pessoas de 80 anos de idade. Em 17 para 20 de março, a hidrocloroquina foi retirada do nosso protocolo. E hoje, e mantém-se até hoje, o uso de, basicamente, antirretrovirais, nossos conhecidos que já usávamos para combater a HIV e AIDS. Começamos a usar antitrombóticos, muitos também nossos conhecidos, muitos daqueles que nós trabalhamos no dia-a-dia nos hospitais e que temos doentes acamados, vocês sabem que nós costumamos aplicar anticoagulantes, porque a pessoa está deitada, a pessoa não caminha, e portanto para evitar trombos usávamos realmente anticoagulantes. A epaverina é uma das mais conhecidas, mas temos vários outros mais que nós usamos, e começamos também a usar alguns corticoides e interferon. O interferon era muito já nosso conhecido, porque nós utilizávamos muito com a população HIV. E é este protocolo que nós estamos mantendo basicamente até o dia 2, 3 de maio. A partir do dia 3 de maio, Portugal começou a utilizar uma nova terapêutica que está agora a ter grande resultado, que é os tratamentos com plasma. Ou seja, estamos a trabalhar com plasma de pessoas que nos doaram o seu sangue para fazer o tratamento à base de plasma de pessoas que já foram portadoras da doença e que hoje estão curadas. Isto está a ter resultados maravilhosos, e neste momento nós podemos dizer que o nosso número de mortes não ultrapassa as 8, 9 óbitos por dia, e que desses 8 a 9 óbitos por dia continua a ser em população acima de 70 anos de idade. Como vocês sabem, a população idosa na Europa e em Portugal também, a gente considera idoso todo aquele que tem mais de 75 anos de idade, de uma forma geral, 70 a 75 anos de idade. Portanto, 60 anos ainda não é idoso em Portugal. E essa população realmente muito envelhecida foi aquela população realmente que foi objeto desta grande particularidade, que é esta doença, para a qual ainda não temos cura, e que continua a ser o isolamento. Eu não gosto da palavra isolamento, como vocês sabem, o OMS não quer a palavra isolamento, eu também sou contrário como sociólogo, mas este distanciamento realmente físico entre as pessoas. Nós devemos ter realmente uma aproximação social, eu diria sim, o que nós temos é que estar afastados 2, 3 metros. Mas isso não significa que nós não possamos ter uma relação social com as pessoas. Nós estamos já na terceira fase de desconfinamento, portanto, no dia 3 de maio, nós passamos à fase 1. Essa fase 1 significava poder caminhar nas ruas com viseira e com máscara. Há máscaras, primeiramente, FP5. Hoje já está usando máscaras normais, mas primeiramente era com máscaras FP5. Passado 10 dias, nós entramos na fase 2, e essa fase 2 significava que ir, além do supermercado e de ir à farmácia, já podíamos ir tomar um café, já podíamos nos sentar numa esplanada, e sim, com um afastamento. Claro que se a pessoa está acompanhada da sua namorada, ou da sua mãe, ou do seu pai, é uma coisa. Se está com outra pessoa que não conhece, está noutra mesa, é aí que nós estabelecemos o distanciamento de 2, 3 metros. Claro que se a pessoa convive com a outra, se é companheira, etc., depois está em casa com ela, confinada, não faz sentido estar a 2 metros da pessoa com quem se vive, só porque está numa esplanada, né? Portanto, essa fase foi-se lentamente abrindo, e a questão é realmente muito interessante, tem-se feito de maneira muito, muito agradável, muito bem feita. O número de casos não subiu particularmente. Há uma coisa que vocês podem ver nas notícias, que é talvez até o excesso, mas nunca sei, é melhor ser por excesso que ser por defeito. Há uma higienização de todas as carruagens do metrô, cada meia hora. Cada meia hora param as 8 carruagens do metrô e são desinfetadas com desinfetantes, desde os vidros até aos assentos, tá? Nos próprios autocarros ou ônibus, aí no Brasil é ônibus, não pode ter mais que 50% da ocupação, ok? São fornecidas luvas, a luva para a mão direita, porque é aquela que quase sempre nós usamos para nos segurarmos
dentro do transporte. Portanto, quando entramos para o ônibus, a tentativa é quase sempre de subir e agarrar com a mão direita. Para essa mão, nós estamos dando a uma pessoa uma luva, que quando acaba de sair, tem um localzinho para pôr essa mesma luva, já não faz sentido, já não está numa área tão forte de contaminação. Em todas as entradas do metrô, das carruagens, nós temos realmente imensos aparelhozinhos, aparatos com álcool gel em spray, para que a pessoa possa fazer as suas desinfecções. E tem havido uma coisa que eu acho muito curiosa e muito interessante. Primeiro, um grande apoio entre os parlamentares de esquerda e de centro-direita. O país criou uma grande plataforma de unidade nacional. E que isso tem feito que, desde a Presidência da República ao Primeiro-Ministro e aos ministros e deputados, haja uma só palavra. Essa palavra é: vamos fazer distanciamento físico, vamos continuar a estar aproximados socialmente, mas vamos lutar para um bem comum, que é a sociedade portuguesa, e é em nome dessa sociedade que nós fizemos todo o nosso confinamento e seguimos paulatinamente estas questões. Claro que está que as prefeituras tiveram um empenho muito profundo nesta situação, ou seja, todas as pessoas em Portugal receberam na sua portaria 5 máscaras, 2 descartáveis, 5 laváveis. Isto porquê? Porque também há população vulnerável em Portugal. Não é só no Brasil, claro, uma diferença muito grande, evidentemente que é muito grande, mas também há população vulnerável, pessoas que vivem realmente em condições mais precárias e pessoas que perderam os seus salários porque Portugal vive cerca de 25% do seu produto interno bruto vem do turismo. E claro, nesta época de grande epidemia, um dos mercados mais afetados foi o mercado turístico. E daí vive uma grande parte da população portuguesa. Vive do turismo. Dos supermercados, dos restaurantes, dos cafés, dos passeios pelo rio, pelo mar, etc. E, portanto, essa crise fez-se notar muito fortemente na área turística. E também porque se fecharam os aeroportos. Hoje mesmo, os aeroportos já estão funcionando. O aeroporto de Lisboa está com 152 voos diários. O aeroporto do Porto está com 52 voos diários. Para a Europa, voos para a Europa e para a Ásia. Portugal tem um grande contacto com a Ásia, primeiramente com a China. E, portanto, nós não podíamos continuar muito mais tempo fechados, até porque a China deixou de ser epicentro, Portugal não era epicentro, não fazia sentido nós termos realmente conexões cortadas. Nós tivemos o apoio muito grande da República Popular da China, que quando tivemos os primeiros casos se prontificou a ajudar Portugal com médicos chineses e com material vindo da China, diferentemente do Brasil. Nós não precisamos praticamente comprar material da China. A China ofereceu-nos imenso material a Portugal, desde máscaras, viseiras. Nós temos uma grande relação entre os dois países, não só de ordem política, como também histórica e social. Somos muito interdependentes. A comunidade chinesa em Portugal também é muito representativa. E Portugal foi até 2000, até há 20 anos atrás, detentor de um território na República Popular da China, que era Macau, e desde então nós temos uma relação muito privilegiada. Além do mais, o nosso primeiro-ministro é descendente de indianos e temos uma ministra da Justiça que também é angolana e temos alguns secretários de Estado que são filhos também de chineses. Portanto, como vocês podem ver, nós temos um próprio governo muito intercultural e isso ajudou-nos muito, de alguma forma, a que esses países também nos ajudassem. Realmente tudo o que não tem o Brasil, que não tem um ministro, que tem um presidente da República neto de italianos, mas que é uma desgraça, e assim sucessivamente. Ou seja, o Brasil foi quase que castigado mundialmente. Só quem está no Brasil e é bolsonarista é que não entende que o Brasil está praticamente a sofrer um boicote internacional por parte da Europa, por parte também dos próprios Estados Unidos, que fiquei a saber ontem, não está mais permitindo a entrada de brasileiros no próprio país, e portanto o Brasil está, perante a comunidade mundial, um pouco isolado do mundo e num regime pré-ditatorial que está desfavorecendo, porque, por exemplo, Portugal não teve problema de, nos primeiros momentos da sua epidemia, recortar cerca de 700 médicos chineses. E porquê médicos chineses? Porque os chineses já vinham desde novembro, dezembro a lidar com esta questão. E os chineses já sabiam que a hidroxicloroquina não estava com grande sucesso.
ou não tinha sucesso nenhum. Não havia uma evidência de tal. Portanto, quando eu hoje falo com alguns colegas que vivem na Paraíba e que me dizem que estão utilizando como eleição de protocolo a hidrocloroquina, e mesmo em casos leves, com a ivermectina, eu pergunto o que é a ivermectina, um antivérmico, tem a ver com o vírico. Não consigo entender. É uma coisa surreal, que não entra na minha cabeça como médico infectologista. Que se utiliza antirretrovirais, é normal, nós estamos a trabalhar com um vírus. Que trabalhemos com uma questão que tem a ver com a problemática antitrombótica, claro, pois todos nós sabemos que este vírus tem uma particularidade imensa, que é produzir trombos na parte alveolar, e, portanto, é natural que nós tínhamos automaticamente que dar um antitrombótico. Claro que estamos perante uma inflamação a nível pulmonar, é natural que nós também utilizemos, de alguma forma, corticoides. Agora, um antivérmico, realmente não consigo entender, mas como o Presidente parece ter hemorroidal também e não gosta que lhe deem não hemorroidal, eu já estou aberta a todas as possibilidades, né? Isso é uma das coisas que mais me admira, mas pelo menos ficamos a saber que ele deve ter levado durante muito tempo, porque ele tem um hemorroidal preeminente. E, portanto, se tem um hemorroidal preeminente, eu, como médico, começo a questionar alguma da masculinidade do nosso amigo Bolso. E, portanto, perante estas situações, nós podemos dizer que realmente que o que salvou Portugal foi, primeiro que tudo, ao primeiro caso, fechou-se. E ao fechar-se, fez realmente evitar a circulação e o aumento e a propagação da própria doença. Isso é fundamental. Segundo lugar, foi as medidas de cidadania, ou seja, tentou-se não ficar tão alta essa curvatura de crescimento de casos. Nenhum dos hospitais que nós abrimos, por exemplo, de campanha foram utilizados. No nosso maior pico, chegamos a atingir 76% das nossas UTIs, das nossas unidades de cuidados intensivos. Hoje estamos a 7,5%, podemos dizer que não é nada. Não tivemos praticamente necessidade de importar respiradores, porque as nossas universidades começaram a produzir respiradores e o Estado, muito bem, utilizou muitas das empresas produtoras de automóveis para parar a produção de automóveis e passar a produzir de uma maneira que demorou menos de uma semana aparelhos respiradores. Para tal, nós importamos a ajuda de colegas chineses na área da engenharia para nos vir ajudar a montar e a transformar antigas unidades de automóveis em unidades produtoras de respiradores. E, por outro lado, porque também nós tivemos uma política muito interessante que foi de apoio à população. Ou seja, havia um canal do Estado, a televisão portuguesa, pública, também houve alguns dos privados, que estavam praticamente 24 horas emitindo onde é que a pessoa poderia solicitar um medicamento que estava em casa, porque a farmácia ia levar, como é que as pessoas podiam ligar e obter apoio psicológico e não só, e também médico online 24 horas. Portanto, houve aquilo que eu chamaria uma união da cidadania para combater um fenómeno que nós não estávamos preparados para tal. Muito diferente daquilo que a gente pode perceber da Inglaterra, que não deu muita importância no início à pandemia. O que estamos a ver agora na Suécia, que é um país com metade dos habitantes de Portugal e já está com 8 mil e tal mortes, porque não quis fazer confinamento e não para de perder população. E hoje em dia, Portugal, por exemplo, hoje mesmo morreram 7 pessoas, e isso que já estamos quase ao mês desconfinados, note-se, quase ao mês desconfinados. Mas, claro, a limpeza e a higienização já está introduzido na cidadania e o cidadão já sai com a sua máscara, até conjugando a sua máscara com a roupa, e já acha isso até muito bonito. Portanto, já todo mundo fala uns para os outros com o distanciamento devido e, portanto, foi-se incorporando no nosso dia-a-dia atitudes e condutas que nos estão, de alguma forma, protegendo. Mas eu acho que isso também acontece. Porquê? Porque nós abrimos a nossa televisão e nós vemos o Primeiro-Ministro a falar a 2, 3 metros com outra pessoa. Nós vemos o nosso Presidente a fazer exatamente o mesmo. Portanto, vem de cima para baixo todo este incentivo a que a cidadania é uma responsabilidade de todos e que está na nossa mão combater esta doença.
algo que falhou em outros países da União Europeia. Falhou na Inglaterra, falhou também um pouco em França. A França demorou muito tempo, já estava muito replicado a doença quando decidiu fazer um lockdown. Vocês podem ter uma ideia, em Portugal houve regiões que não morreu ninguém. O Alentejo, que seria a Andaluzia espanhola, portuguesa. A Ilha da Madeira não teve um único morto, tá? E os Açores tiveram apenas 4 mortes e foram de cidadãos americanos que lá estavam vivendo, tinham chegado recentemente e se recusado a fazer a quarentena. Realmente aqui no Porto foi onde começou a epidemia. Hoje podemos dizer que no Porto já não há mais praticamente epidemia. Foi aqui porquê? Porque tinha havido uma feira de calçado, tá? Portugal, na região norte, é um dos maiores produtores de calçado e de têxtil para a Europa. As grandes marcas fabricam aqui, realmente não fabricam na China, as grandes marcas fabricam aqui, como Yves Saint Laurent, como Chanel, etc., fabricam aqui em Portugal, e elas depois vão para o resto da Europa. E tinha estado aqui uma feira de calçado e uma feira de têxtil. Quem é que tinha estado basicamente aqui? Pessoal italiano, portanto, justamente de Milão e Bérgamo. Como vocês sabem, as grandes empresas da moda italiana, como Versace, como Trussardi, Armani, estão no norte da Itália. E nós trabalhamos muito com eles. Para vocês terem uma ideia, só a cidade de Porto, que é uma cidade muito pequenina, tem cerca de 30 voos diários para o norte da Itália. Nós dependemos muito do norte da Itália, tal como dependemos muito de Barcelona e muito de Madrid. E, portanto, tinha acabado uma feira. E essa feira, quando acabou, foi justamente curioso. 14 dias depois, foi quando começou a chegar de uma forma brutal o número de casos. E vocês me dir-me-ão, mas porquê tantos idosos? Porque essas pessoas que estavam na feira e que trabalhavam nas fábricas, muitos desses empresários italianos que estiveram cá, visitaram as fábricas. Visitaram as fábricas, tiveram em contato com os trabalhadores contraíram a doença e foram visitar muitos dos seus familiares que estavam em residências ou que estavam em casas e viviam sozinhos, estes idosos. Como vocês sabem, tal como as crianças têm o Covid e quase não têm sintomas, há muita gente jovem, e a maioria dos trabalhadores que tem uma faixa etária entre os 25 e os 45 anos de idade, tiveram sintomas muitíssimo mais leves, que parecia ser, que como diria o nosso amigo Bolsonaro, uma gripezinha forte, mas tiveram. Quando foram visitar os seus pais, contaminaram os seus pais. Ou então, outra coisa muito curiosa, os filhos destes trabalhadores, as crianças, foram os veículos de transmissão entre as pessoas que estavam em casa contaminadas e que passaram a doença para os avós. E por que isto acontece? Porque é muito comum, nesta época do ano, na época da Páscoa, na época também do Carnaval, há época de férias, e as crianças estão muito mais em contato com os avós do que com os pais. E essas crianças transportaram de casa o foco da doença e foram os veículos transmissores para os mais idosos. Daí que nos lares tenha aparecido tantos casos de Covid e mortal. Por isso nós fizemos um lockdown profundo às criancinhas. É uma coisa incrível, porque as criancinhas realmente são as menos atacadas. Por que isso acontece? A criança tem informação, tá? Tem informação também do seu sistema imunológico, ela é muito mais forte do que o que é num adulto e num idoso, e, portanto, ela tem uma capacidade de resistência para este vírus que não tem a população com mais idade. E elas são quase que assintomáticas. Elas transportam a doença e quase não a têm. Quando começamos a fazer os testes massivos, e Portugal tem feito, é dos países que mais testes massivos têm feito, tá? O teste rápido também, e o PCR agora, então, praticamente todos os faz. Eu, quando cheguei do Brasil, no próprio aeroporto, fiz o teste rápido e uma semana depois fui obrigada a fazer o teste do PCR, onde se comprovou que já tinha tido a Covid, sem saber que tinha tido Covid. E, portanto, já era positivo e tinha ultrapassado a fase, eu tinha estado em contato com o vírus e já tinha-me curado do vírus. Portanto, é muito interessante esta questão, né? Daí que eu tenha dado, até há 10 dias atrás, tinha dado meio litro de sangue para justamente poderem trabalhar com o meu sangue, retirar o plasma, esse plasma que vai ser agora utilizado para pessoas que estão, neste momento, internadas. Portanto, vocês têm uma ideia. O que é que aconteceu no Brasil? Que eu estava aí e pude perceber. Ninguém deu muita importância, primeiramente, a essa questão. É uma coisa que não nos ataca, não tem a ver connosco. Eu, quando estava aí, em março, como estava sempre em contato com o Porto e com Lisboa, e com Portugal, né, em geral, eu via que não era possível. Ou seja, havia como uma descontração
quase que ampla. Eu falava com colegas da UFPB, não, Caldas, isso é conversa, são vírus comunistas, não nos vai aqui chegar, nós aqui temos praia, aqui está tudo porreta, está tudo agradável, eu posso caminhar para a Orla de João Pessoa. Não, que não vai acontecer. Isso é uma coisa que poderá acontecer lá para São Paulo. Hoje já temos vários casos e várias mortes aí, mesmo no interior da Paraíba. Hoje, fiquei sabendo, com uma colega nossa da odontologia, a Paula Montenegro, está com Covid. Tá? E já faleceu pelo menos um colega nosso, também médico. A Paula? A Paula Montenegro está com Covid. Em casa está bem, mas está com Covid. E, portanto, para vocês terem uma ideia, porque as pessoas continuaram a andar no calçadão. Eu vi no dia 2 de maio, e não me lembro, na semana antes, vi muita gente na praia tomando a sua cervejinha, que me parece ótimo. Não estou nada em contra. Mas 6 pessoas ali sentadas na areia. Então, não houve um controle e a doença foi se espalhando. Agora, qual é o grande problema? O grande problema é, como vocês sabem, o sistema de saúde no Brasil está muito sucateado, porque não interessou aos governos da direita, manteram-se os fortes. Então, o que é que acontecemos? Acontecemos, e nós falávamos com outro colega, que nos próprios hospitais do interior da Paraíba já estão praticamente empates com 88% da lotação do UTI. E é esta grande questão que se nos levanta, é as condições que se oferece aí para quem está doente. Porque aqui nós sabemos de antemão que os nossos hospitais estão equipados, têm resposta. Aí não. E quando eu vi aquela frase de um colega do Rio de Janeiro que dizia, acima de 60 anos, eu vou questionar se salvo ou não salvo, eu pergunto, eu não consigo entender como médico, como é que alguém se pode dar ao luxo de ser Deus na Terra e decidir, tem mais de 60 anos, tem comorbidades, não vou levá-lo para o respirador, se tem 50 anos, é casado e tem filhos, vai para o respirador. Isto é uma coisa traumática. Para um médico isso é muito traumático, porque vocês imaginem o que eu tenho que decidir como Deus, quem vive e quem morre, né? Portanto, são situações muito duras. O país não estava preparado, o Brasil não está preparado, o Brasil tem vindo a sofrer um desmantelamento do sistema unitário de saúde há muito tempo, não há investimento no país, e muito menos nestes últimos 18 meses com este governo, e, portanto, quando chegou a epidemia, primeiro, com o presidente que desqualificou a epidemia como gripezinha, segundo lugar, que não aceitava o isolamento. Terceiro, que só fala na política de economia. A economia já estava mal. Vocês sabem que desde o Temer a economia brasileira está falida, não é de agora. Ninguém acredita nas políticas do Paulo Guedes. Paulo Guedes tem um discurso dos anos 50 na Europa. Não é mais esse discurso, ou seja, não faz sentido a política do Paulo Guedes de uma desvalorização da moeda constante, em que tem $1 a 6 e tem €1 a 7,20, isso não existe. Vocês imaginem, com essa moeda desvalorizada, todos os insumos que o Brasil tem que comprar à China ou a outros países. É uma coisa incrível. Não é só que ele diz, não, é porque assim vão menos vezes a Orlando. Não é essa a questão. O Brasil importa praticamente tudo. Importa medicamentos da Índia, importa insumos que vêm da China. Imaginem com uma moeda a 6 o dólar, quantos milhões ou bilhões de reais saem, porque essa moeda não está valendo absolutamente nada. E só sai. Depois dizer-me assim, bom, mas o Brasil exporta. Mas exporta o quê? O Brasil é saqueado, que é outra história, né? É saqueado o petróleo, é saqueado os minerais, tudo é saqueado. E quando nós vemos essa política realmente de costas para a cidadania e de costas para a população, realmente o brasileiro está condenado, entre aspas, a uma vida precária e à morte. E outra questão muito forte que havia no Brasil, que na Europa era menor, embora houvesse a questão da vulnerabilidade, são realmente as comunidades. As comunidades foram deixadas praticamente ao Deus dará, abandonadas. Vocês imaginem o que é uma UPA para atender casos de Covid. Não dá, como é lógico. Como é que nós vamos fazer uma boa política de confinamento se em 40 metros, numa casa de 40 metros quadrados moram 6, 7 pessoas? Ou seja, a Covid vem mostrar mais uma vez que realmente o Brasil é a terra da vulnerabilidade. Que o Brasil, na verdade, nunca se preocupou com a sua cidadania.
Essa é a grande questão. Algum trabalho que foi feito, o trabalho que foi feito pelo PT por Lula e por Dilma, foi praticamente retirado para 20, 30 anos atrás. Esta população é uma população extremamente enfraquecida, uma população que vive da informalidade, uma população que tem dificuldade no acesso aos cuidados de saúde, porque não tem uma Unimed para ir lá à Unimed fazer uma tomografia, ou não tem dinheiro para ir a um consultório privado para agilizar a prova. Dizem-me assim algumas colegas, mas na farmácia o teste rápido custa só R$280. Eu disse, R$280 é praticamente, é mais de um terço do salário mínimo brasileiro. E quantas pessoas naquele agregado familiar vivem desse agregado familiar que é um salário mínimo? Então, na verdade, o Covid não veio mais que mostrar uma realidade nua e crua. Eu acho que o Covid veio mostrar outra coisa, veio mostrar aos brasileiros, e eu espero que isso tenha sido um alerta para muitos brasileiros, que realmente as políticas neoliberais são políticas que não têm a sua colocação na cidadania, no cidadão. Tem uma colocação no mundo empresarial. Até que o Dória foi mais inteligente, pensou como um empresário. Porque ele pensou, se me morre a população, como é que eu vou ter produção? Sim, porque o empresário não pode produzir nada se não tem trabalhador que produza. E, portanto, eu vou salvar os trabalhadores para que as minhas empresas também se salvem. Paulo Guedes não pensou dessa forma. Paulo Guedes, que já vinha com uma crise imensa da sua moeda e da sua política externa, não fez absolutamente nada. E hoje nós temos a situação que está no Brasil. Eu acho que este mês, ou mês de maio e a primeira semana de junho, são realmente as 2 semanas que vão ser mais duras para o Brasil. Eu não vi ainda hoje os dados, ainda não saíram os dados aí no Brasil do número de óbitos, hoje no Brasil. Daqui a pouco está saindo, sai às 7h30 da noite, de uma forma geral, que saem os dados no Brasil. Eu acredito que hoje deve estar outra vez nos 1000 e tal. Não acredito naqueles 600 e tal de ontem. Isso não é possível. Não é possível porque realmente eu trabalhei na USP, trabalhei no Hospital Policlínicas da USP, sei que isso não é verídico. Portanto, hoje seguramente vai disparar, como vocês sabem, durante o fim de semana não há tanta informação de dados, os dados não se transmitem às Secretarias de Estado da Saúde e hoje seguramente às 11h30, às 7h30 daí, deve ser os dados que devem ser também, outra vez, grotescos. 1000 e tal. E eu imagino que estas 1000 mortes diárias vai ser assim até ao fim da primeira semana de junho. Porque, na verdade, não se está a fazer uma boa política de confinamento. Há algumas políticas boas de confinamento feitas por governadores, nomeadamente o que está a acontecer no Maranhão, que parece estar a ir bastante bem. Fortaleza ainda está completamente perdida a situação. São Paulo, a situação continua muito grave. E o Rio de Janeiro, os dados não podem ser aqueles. Tem que haver ali uma enorme subnotificação. Então, eu acho que estas 2 semanas vocês têm que ter um cuidado redobrado, porque epidemiologicamente estas 2 semanas vão ser extremamente duras. Eu acho que até o dia 10, dia 12, nós não vamos ter um achatamento da curva. A curva ainda está crescendo, ainda não achatou e longe ainda de começar a descer. Portanto, eu diria que esta semana toda que nós estamos, a semana que vem e possivelmente até a segunda semana de junho, serão semanas muito problemáticas aí no Brasil e, na verdade, eu estou com muito interesse porque eu sei que no Rio Grande do Sul não se está a aplicar a hidrocloroquina nem a ivermectina, tá? Não, o Colégio Regional de Medicina do Rio Grande do Sul não aceitou cumprir essa norma, que, como vocês sabem, não é obrigatória, portanto, ela é indicadora, mas o médico tem que informar ao paciente que aquele é o protocolo, que não tem certeza da eficácia desse protocolo e o senhor tem que assinar a responsabilidade se aceita ou não aceita ser tratado por esse protocolo. Vocês imaginam uma pessoa que já está em pânico, está com falta de ar e ainda tem que tomar a decisão de estar a fazer um tratamento com um medicamento que possivelmente não lhe vai não somente ajudar, mas como ainda o vai piorar. Portanto, no Rio Grande do Sul, sei que já estão também a usar antirretrovirais, estão a seguir mais um modelo que está sendo seguido na Argentina e em Portugal, e sei que na Paraíba está-se a usar o protocolo da hidrocloroquina com a ivermectina.
o que me dá um pouco de pânico. Foi um dos grandes motivos que eu pensei, eu vou fugir e antes que o bicho me bata à porta. Porque, na verdade, eu tinha um pânico brutal. Diga, Dailton. Caldas, deixa eu baixar o outro aqui. Pronto. Ô, Caldas, rapaz, você é o português, você é o europeu que mais compreendeu essa conjuntura atual. Então, assim, tudo que você fala aí, e a gente ia combinar também fazer um pouco uma síntese, né, para fazer o fechamento e pedir as desculpas, né, porque eu acho que o ruído de comunicação talvez tenha sido mais eu. Esse programa é um programa grande, tem mais de 40 pessoas, e eu estava envolvido na seleção de um outro edital que saiu agora e também estou envolvido numa banca da UERJ que vai ser amanhã. Mas assim, eu fico muito feliz que você vai ser meu orientador, viu, pai? Você não esqueça de mim. Eu já tinha falado para os meninos, acho A que eu gente fiquei muito vai feliz de seguir com essa conhecê-lo, proposta. de ter você e Érica aqui. E eu queria só fazer uma síntese, que o nosso teto já está chegando, mas, assim, desde já agradecer a sua disponibilidade e a de Érica, que vem fechar essa parte inicial do nosso ciclo de rodas de diálogo sobre essa questão central. Então, assim, é interessante também para que os nossos jovens vejam que uma análise de conjuntura, quando eu estive no Porto ano passado, eu nunca esqueci, eu estava com a camisa do Lula Livre e uma agricultora lá do Bolhão, né, você conhece bem o mercado lá, ela veio em minha direção e disse: como é que vocês trocam este presidente pelo outro? Aí eu disse: pois é o momento que a gente está vivendo. Mas tudo isso reflete as contradições do nosso país, né? Um país de dimensões continentais. Quando você começou a falar, eu me lembrei da entrevista do presidente e do primeiro-ministro aí, quando assistindo a uma reportagem com eles, e eles, com muita tranquilidade, dizem assim: nós vamos ter uma profunda crise financeira, mas a vida é mais importante. E os portugueses entenderam isso, que antes do primeiro caso acontecer aí, só com uma fala nossa, os portugueses foram para casa e praticaram o isolamento e suportaram a dificuldade, como você bem disse, que uma das que você chama de mercado, né? Uma das partes mais importantes da economia portuguesa é o turismo e está no período, inclusive, como a Érica bem destacou, eu tive lá na Europa, tanto em Londres como em Portugal, nesse período, é o período que as pessoas saem de casa porque o sol aparece, né? É o final da primavera e o início do verão aí. E para fazer uma síntese, a sua fala e a de Érica resume um pouco o que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo assim, uma classe média, além de ser, não é nem despolitizada, né, nem alienada, ela é perversa, né? Porque quando você faz uma opção por um projeto num país que é o segundo país mais desigual do mundo, a gente só perde para o Catar, em que as iniquidades em saúde, e nós como sanitaristas sabemos disso, se aprofundam nos momentos de crise, e a gente tem, aqui não se trata de falar mal ou falar bem, se trata de encarar a realidade. Um dirigente que obtuso, ignorante, mal educado, que traz, não consegue acompanhar, né? E que nega a ciência, a gente está vivendo, e aí, para nós que somos educadores, a gente está vivendo um inferno astral. O resumo dessa síntese é assim: as entidades de saúde mais reacionárias assumiram o poder. E estão dando a direção. O CFM é uma delas, aqui no Brasil, e você conhece. As outras entidades da saúde, a nossa classe, de uma forma geral, ela é bastante despolitizada. Então, para compreender essa conjuntura e
reverter essa situação estão sendo submetidos ao sacrifício, né? Trabalhadores de saúde em condições extremamente inadequadas. E se junta a isso, a gente fica, de certa forma, eu tenho o maior orgulho do meu país, eu tenho o maior orgulho de ser brasileiro, mas a gente fica envergonhado, como a Érica falou, e eu também, quando a gente tem o nível de reunião que a gente presenciou. Onde os dirigentes, inclusive agora, nesse momento, que é uma estação de transição, onde as arboviroses aqui, num país tropical como o nosso, elas vão se acentuar, né? Tanto é que a gente antecipou a vacinação do H1N1, mas a gente está sem uma direção, sem uma tranquilidade. E o aprofundamento vem, e eu vi do seu governante, quando ele disse assim, as pequenas e médias empresas, nós pagamos 2/3 do salário daqueles. O que é que vocês estão precisando? Érica acabou de falar também que a ajuda e o Estado tem que vir. Agora, tem que vir em socorro, não é para salvar a economia. Porque se ele não salva as vidas, também não vai salvar a economia. Essa falta de lógica que os nossos dirigentes da nação não estão tendo, de que a economia ela vai melhorar e de todo jeito vão morrer pessoas, isso é de uma perversidade profunda, onde a gente consegue enxergar a falta de compaixão, a falta, como você disse, ontem a gente ouviu um consultor de negócios, né? Porque esse Taishi, o Breve, é um consultor da iniciativa privada. E vai para lá, aceita uma aventura num sistema onde os sanitaristas talvez sejam hoje as pessoas mais estratégicas e, obviamente, os trabalhadores que estão lá na ponta. Nós chegamos hoje, nós vamos chegar perto dos 25 mil mortos. Isso é a metade do que, em menos de 2 meses, a metade do que morreu de gente em 11 anos de guerra do Vietnã. E os brasileiros, como a gente está vivendo um outro processo perverso, que é a desinformação, a fake news e a falta de clareza entre o nosso papel enquanto educadores e futuros trabalhadores de saúde, que serão esses jovens que estão aí, a gente fica realmente numa situação angustiante. E, de verdade, agradecer, nós estamos com a presença, né, de 40 eu só te queria dizer uma coisa que pessoas foi muito e eu vou importante. deixar as falas de vocês para as considerações finais, tanto de Eu só Érica te vou como dizer. de Caldas, e agradecer enormemente a contribuição de vocês, porque o nosso debate vai continuar em outras rodas e a gente vai ficar, assim, fica desde já muito feliz, porque a gente tinha trazido no primeiro encontro uma pesquisadora, né, da USP e que foi da Fiocruz aqui, que está aqui morando na nossa cidade, a Lia Giral, e está sendo fechar essa parte inicial sobre a pandemia, que nós precisamos continuar vigilantes, se informando e tentando informar, que é o que a gente está tentando fazer, inclusive agora, com a nossa comunidade, que está inundada pelas chuvas, porque ela é uma comunidade na beira do rio Jaguaribe, e nós estamos num movimento do nosso lugar, sem poder estar lá presente fisicamente, fazer uma contribuição. Então, eu deixo aí as palavras finais para a Érica e para a Caldas. Caldas, depois você vai ver no seu WhatsApp e me mande o daí de Portugal, que eu não sei, que eu estou com o seu aqui de João Pessoa, mas deve ser o mesmo não, né? Diferente, mas a gente mandou também o desenho desse programa para você, e você já conhece, esteve lá na minha sala e a gente já apresentou. Então, por ordem aí, Érica, e depois Calda, para o fechamento da nossa roda de diálogo. Eu só queria dizer duas coisas. Era agradecer a vocês. Érica, liga o microfone. Érica primeiro. Vai primeiro, Érica. Fala. Vocês estão ouvindo? Sim. Estou. Tá Alô? ok aqui. Tá ok. Tá ok aí? Tá, tô ouvindo. Pronto.
Caldas, eu queria agradecer sua fala, porque se a gente tivesse combinado alguma coisa, não teria dado tão certo. Porque eu comecei a apresentação falando de como que a Europa se voltou contra as medidas do Reino Unido, que foram tão permissivas no início, e você foi falando, você foi consolidando muitas coisas que eu falei. Eu queria agradecer, né, a oportunidade da Ailton. Eu acho que eu acabei passando um pouco da percepção como pessoa e com um olhar de um profissional de saúde, né, dentro de um país diferente. E o Caldas acabou falando, né, trazendo dados epidemiológicos do Brasil, assim, que nem a gente tinha posse disso. E eu acho que se tivesse combinado essa ordem, não teria sido melhor. Se o pessoal quiser perguntar mais alguma coisa aí, quiser mandar alguma pergunta para mim, fiquem à vontade, eu estou sempre à disposição. Dailton tem meu contato. E para mim foi um prazer estar conversando com o professor Caldas e poder descobrir um pouco mais desse lado crítico, né, que a gente está vivendo aqui a partir de alguém que está fora, mas que também está dentro e que só somou, assim, foi bem crítico, bem reflexivo. Agora você, Cal. Eu queria agradecer a vocês o convite que foi feito pelo professor Dailton, dizer-vos que eu mandei para o chat que todos os interessados podem, através desse número de telefone internacional, que é o número de telefone português, que dá acesso ao WhatsApp web do grupo que eu tenho de pesquisa aqui no Instituto de Saúde Pública, que estamos trabalhando com alguns projetos europeus na área do Covid, na área do género e da cidadania. Todos são bem-vindos e podem trabalhar connosco. Essa é uma abertura. Nós temos um protocolo entre o Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto com a UFPB e com a Universidade de Amsterdã. Portanto, todos são bem-vindos para que estejam interessados em pesquisar estas temáticas. E queria dizer duas coisas. Primeiro, as políticas portuguesas também foram um certo sucesso por dois motivos, talvez económicos. Primeiro, a chamada política de layoff, isto é, todos os trabalhadores foram para casa com 75% do seu salário pago pelo Estado e 25% pela empresa empregadora, mesmo não estando a trabalhar. Esses 25% que foi dado, que a empresa pagava, era abatido na declaração de rendimentos da própria empresa e, portanto, ajudou de ambas as partes a manter o trabalho e, dessa forma, a não perder a sua qualidade de vida. Essa foi interessante. E, por outro lado, foi também que todos os portugueses, sem exceção, facto, todas as pessoas que residiam no território português, desde as ilhas até ao continente, durante o mês de fevereiro até ao mês de dezembro, não pagarem água, luz e gás e estão isentos de pagamento de impostos. Isso para permitir que as pessoas, independentemente da sua categoria socioprofissional, porque muitas vezes sabemos que por vergonha não se pede ajuda, não é? E vimos que nesta grande crise, muitos odontologistas e advogados, como vocês sabem, são empregos muito da área liberal e, portanto, se trabalha ganha, se não trabalha não ganha, ficaram sem recursos. Notou-se muito isso em odontólogos, em fisioterapeutas, em personal trainers, etc. E para evitar que as pessoas fossem pedir ajuda ao Estado, automaticamente o Estado fez uma lei que foi aprovada no Parlamento que liberou que internet é um serviço ao serviço de todos, então toda a gente tem direito a internet grátis até dezembro, independentemente dos seus rendimentos, água, luz e gás. Eu acho que isto foi uma das melhores políticas, até porque nós tínhamos muito medo, como vocês sabem, durante este período de confinamento, o aumento da violência de género, né? Então, o que é que nós pensamos que seria muito importante, e eu acho que o governo entendeu isso muitíssimo bem, que era importante realmente acabar com a exclusão digital e promover a inclusão digital. Hoje em dia sabemos que grande parte de tudo o que fazemos passa pela via da internet. Mas, quando você está desempregada, quando nós estamos com dificuldades, muitos de nós não temos outra opção senão eliminar
não é? Eliminar este recurso que é a internet. E que hoje em dia, como dizia o presidente português, é quase tão importante a internet como um copo d'água, porque estamos tão dependentes desta comunicação, numa época em que nós vivemos de grande distanciamento físico, que chegou a haver também algum distanciamento social, confinados nas suas casas, era esta a janela para o mundo que permitia comunicar. E foi daí que realmente eu achei uma ideia muito interessante que houvesse uma liberalização do pacote de acesso a dados. Mesmo pessoas que não tinham internet em casa, e é muito difícil não ter hoje internet em casa, porque mesmo as pessoas idosas têm internet em casa, os pacotes de dados dos smartphones foram todos dados 15 gigas para que pudessem utilizar essas 15 gigas para poder comunicar com os seus pais que estavam nos lares, com os seus familiares, com os contactos com o hospital, e isso é muito importante. Ou seja, percebeu-se a importância da inclusão digital nestes momentos de crise e de pandemia. Infelizmente, isso não aconteceu ainda no Brasil. Eu também aprendi já muitas coisas na vida, que nem tudo vai durar, né? E, portanto, como nem tudo vai durar, essas partes faz-nos pensar... agora parece que me caiu aqui qualquer coisa. Que faz-nos pensar que, assim como na Argentina com o Macri foi aquele desbunde e aquela destruição económica, também os tempos maus que sopram no Brasil têm já no horizonte um fim. E, portanto, espero que todos tenham aprendido e que todos aprendamos as lições de votar mal e como é importante a cidadania, que é muito mais que a importância de fazer um botox à esquerda ou à direita, e muito mais o botox social, que é de manutenção da nossa liberdade, da nossa cidadania e da nossa expressão. O governo tem que estar ao serviço da cidadania, e isso foi que o Brasil mostrou com este atual governo, e por isso, quando eu vejo no Brasil os meses que demorou, as semanas que demorou, para ajudar a população a ter algum apoio, a burocracia que foi para ter esse apoio, e a maneira como foi dado, quase como uma maneira de esmola e de caridade à população, achei realmente perversa, não é? Isto foi para terminar, e realmente eu estou com o Dailton, acho que temos que continuar a lutar, apesar de eu ser socialista e ter uma grande paixão pelo Partido dos Trabalhadores, pelo PT, do qual eu tenho uma grande admiração por Lula e por Haddad, independentemente disso, eu acho que o Brasil precisa realmente de voltar a ser amado e a ser querido no mundo como um país que lutou pela sua população e pela sua autonomia face a grandes impérios que durante muitos anos não fizeram mais que escravizar o Brasil, retirando do Brasil a base do seu sangue, que é a sua Amazónia, não é? É uma coisa que nós todos também temos vindo a assistir, e como naquela conversa vimos mais alguns vampiros dizer vamos aproveitar o Covid agora para dar cabo, para acabar um pouco com a Amazónia, mais um pouquinho da Amazónia, não é? Isto realmente é muito triste, não é? E, portanto, agradecer a todos e todos que estiverem e querem trabalhar nestas temáticas. Eu coloquei aí no chat, tem à vossa disposição esse o meu número de telefone. Esse número de telefone está acesso a um WhatsApp que é do Grupo de Investigação em Medicina Social da Universidade do Porto, e são todos bem-vindos, querendo trabalhar e colaborar connosco. E o Dailton, como sabe, está no coração, porque é um batalhador e um lutador que eu muito admiro. Eu queria pedir para que nós liberássemos aí um pouquinho nossas imagens, para a gente fazer um print, né? E mais uma vez, só agradecer novamente a Caldas e a Érica, e eu vou voltar a fazer um contato com você mais no pessoal. Caldas, me mande o seu WhatsApp, que foi por culpa minha. Já está aí, está aí, já hoje o número de telefone aí no chat. Está aí no chat, já o número de telefone. A gente pode fazer, Tassi, ou mais alguém aí, pode fazer a tela inteira, não sei como é que coloca tudo. Inteira, é verdade. Alterar o layout, deixa eu botar aqui. Pronto. Vamos fazer aí um print, agradecendo ao Caldas e à Érica, e eu acho que vocês poderiam
fazer aí, mostrar as carinhas. São muito jovens, viu? Mas são muito comprometidos. Tem gente boa. Um grande abraço a todos, uma boa noite, muito grato. E cuidem. Muito grato a todos.